Olá, o objetivo desse vídeo é nós criarmos aí um aplicativo utilizando o Android Studio que exiba um valor, né, ou valores de uma edit text, né? Uma edit text no Android Studio é uma caixa de texto. Então, vamos ao projeto. Eu vou abrir primeiramente aqui o meu Android. Ele vai carregar. Então, beleza. Abriu aqui o Android, eu vou criar um novo projeto. Vou escolher Empty Activity, Next. Eu vou chamar de visualizar valor, tá? Que é o nome aqui do meu aplicativo. Vou salvar ele nesse local aqui, né? Na verdade, eu vou salvar ele na minha desktop, tá? Então, aqui é o nome do meu projeto. Vou escolher a linguagem Java e vou trabalhar aqui com a API 26, né? Observem que ela atende aí mais que 50% dos dispositivos aqui, tá? É uma estimativa. Depois, vou dar aqui o Finish. Muito bem, ele vai começar a carregar aqui o meu projeto. Carregou aqui o meu projeto, vou fechar essa tela aqui. E eu já estou tentado, né, a sair programando. Mas, né, como eu já disse para vocês, antes de sair programando, eu tenho que esperar ele sincronizar tudo aqui. Então, ó, observe que ele ainda está carregando, né, baixando as coisas que são necessárias. Quando ele terminar aqui e falar que está tudo ok, tudo bem, já terminou. Agora, eu ainda não vou programar. Eu vou dar um start aqui. Observe que aqui vai aparecer o meu emulador. Se eu estiver usando um dispositivo real, né, o meu celular de verdade, eu tenho que espetar o cabo USB aqui no meu PC. E aí, depois que ele carregar, vai ter que aparecer aqui o nome do meu aparelho. Aí eu vou dar o play aqui. Observem que ele está processando novamente. Ele vai carregar o meu emulador, tá? No meu exemplo, ele vai aparecer no meu próprio computador, porque eu estou usando o emulador do computador. Mas se fosse meu celular, né, iria aparecer o aplicativo aqui que eu estou fazendo no meu próprio aparelho. Então, vamos deixar ele terminar. Ó, ele falou que tem 0 erros, então já é uma estimativa aqui que vai funcionar. E, muito bem, funcionou. Tá? Então, já que ele exibiu aqui o meu aplicativo, agora eu posso começar a programar. A primeira coisa que eu costumo fazer é sempre criar a parte de interface gráfica, né? E eu falei para vocês que na maioria das vezes nós vamos usar o linear layout. Então eu vou aqui no activity main.xml. Observem que ele já abre aqui para a gente por padrão tanto o arquivo com a extensão .java quanto com a extensão .xml. Só para reforçar, o arquivo XML é o arquivo que vai conter todo o nosso layout. Então eu vou colocar ele sempre no modo de texto, né, de código, para que a gente programe a interface usando aí comandos. Tá? Se minha máquina é melhor, a gente poderia usar a parte de interface gráfica com clicar e arrastar. Mas, né, pensando aí em alunos que têm um PC um pouco mais antigo, né, com menos memória, melhor a gente fazer dessa forma aqui. Então, nessa linha aqui, na linha número 2, onde está escrito aqui, ó, Constraint Layout, é o nome do meu gerenciador que eu estou usando aqui nesse momento, né, que por padrão no Android Studio vem com esse gerenciador. Eu vou apagar, não posso me esquecer de deixar aqui o sinal de menor, e aí aqui eu vou colocar linear. Observe que eu começo a digitar, já apareceu aqui, ó, eu dou um duplo clique, ele já preenche para mim e volta a funcionar. Muito bem. Depois, eu vou colocar que eu não posso me esquecer de trabalhar com orientação, porque o Linear Layout ele tem a característica de colocar um objeto sempre um ao lado do outro. Como a gente quer um objeto um embaixo do outro, então eu tenho sempre que usar essa orientation aqui. E aí eu vou escolher vertical, para que um objeto de agora em diante fique sempre um embaixo do outro. Muito bem, aqui eu tenho uma text view, eu vou apagar essa text view aqui inteira para fazer com vocês aqui do zero. Então, vou colocar aqui uma text view.
Na Text View, quando eu digito aqui, eu vou até apagar e fazer de novo, para vocês verem. Quando eu coloco Stout menor, Text View já aparece aqui, ó, se eu dou um Enter, o Android sozinho já cria para mim aqui o layout widget e o layout rate, né? Que isso é para quê? Porque a maior parte dos objetos, né, a grande maioria, sempre a gente vai utilizar a largura e a altura no mínimo de código. Tá? Então, eu estou falando que eu quero usar a largura e a altura, e por padrão, né, a gente depois vai ver que temos outras unidades de medida aqui para colocar nos objetos, né, mas por enquanto nós vamos sempre trabalhar com o valor match parent ou wrap content. O match parent é quando a gente quer ocupar o tamanho total, né, a largura total referente a um objeto pai. Tá? Então, aqui ele vai ocupar 100%. E a altura, né? Se eu colocar match parent, ele vai pegar 100% também da minha tela. Só que a gente não quer isso, por quê? Senão eu não vou conseguir colocar outros objetos. Então, a gente vai usar aqui o wrap content, que é para exibir o mínimo possível, tá bom? Uma dica, na maioria das vezes nós vamos usar sempre o wrap content para altura. Muito bem. Então, o match parent para ocupar o maior espaço possível, né, o total possível de um objeto, e aqui o wrap content sempre ocupa o mínimo possível. Como o text view é um rótulo, tá, é só um texto de exibição, a gente precisa também na propriedade text para ele. E a propriedade text para ele eu vou colocar nome. E aí eu já posso colocar aqui, ó, o sinal de barra e ele já fecha aqui para mim minha text view, tá? Na primeira vez, o que eu sugiro para vocês, né? Fez a text view, testa, né, novamente, coloca para rodar novamente aqui. Lembrando, né, que uma vez que eu já carreguei meu emulador, eu não preciso fechar, tá? Eu posso deixar ele aberto, cada atualização é só eu clicar aqui, que aí sim ele vai carregar somente o meu aplicativo agora. Então, ó, observem que já apareceu, né, para a gente o texto aqui, nome, tá bom? Então, esse aqui é o conteúdo mínimo que a gente precisa para fazer funcionar aí a minha text view. Muito bem. Bom, como a gente quer criar uma caixa de texto, então, ó, o objeto da caixa de texto é o edit text. Então, lembrando, ó, match parent eu quero ocupar o máximo e rate eu quero ocupar o mínimo necessário, tá? E aqui, ó, para a caixinha de texto, esse é o mínimo necessário. Muito bem? Eu quero saber se isso está ok. Eu vou atualizar. Então, no começo é bom a gente fazer por etapas para a gente ter certeza que está tudo funcionando. Agora sim, eu já consigo digitar alguma coisa através aqui dessa minha caixinha de texto, que é o objeto Edit Text. Muito bem. E o último objeto que eu vou colocar aqui, ó, é o button. Também eu preciso aqui, vou colocar o match parent e wrap content e vou colocar um sinal aqui da barra para ele já fechar, tá? O botão é bom a gente colocar, né, propriedade text para saber o que vai acontecer. Então, eu vou chamar aqui de visualizar dados. Muito bem. Esse text aqui é o texto que aparecerá dentro do botão. Então, vou atualizar aqui novamente. Depois que pegar a prática, eu estou fazendo dessa vez aqui como é a primeira, né? Para ninguém errar, tá? Então, por exemplo, se eu coloco a caixinha de texto, a text view aqui, é o meu texto, né, meu rótulo aqui, e já dá erro, opa, já sei que o erro está por aqui, né? Ou antes daqui, né? Que é na parte aqui do layout, tá? Então, eu tenho aqui um botão visualizar dados. Observem que ele está ocupando o tamanho máximo aqui da minha tela, porque eu usei na largura o match parent. Se eu tivesse usado aqui o wrap content, o que aconteceria? Ele pegaria o mínimo possível para exibir esse meu texto aqui. Vocês vão ver que o tamanho do botão agora vai diminuir bem. Ok? Ó, já diminuiu menos que a metade aí, porque eu coloquei para ocupar o mínimo possível agora. Tá? Então, essa é a diferença aí de usar o wrap content para o match parent. Muito bem, só que agora, né, eu digito aqui meu nome, por exemplo, e quando eu clico em visualizar dados, não acontece nada. Por quê? Porque eu só criei o layout. Então, todo isso daqui que eu fiz foi somente para o layout. A gente precisa fazer agora a parte da programação. E agora, como é que vai funcionar? Tá? Então, só para vocês verem,
antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou aqui na minha mainActivity.java, que é onde nós vamos programar de verdade. Observem que ele já cria aqui para a gente uma classe chamada mainActivity, tá? Que ela herda, né? Isso aqui é extensão, isso aqui é um conceito de herança. Isso quer dizer o seguinte, que a minha mainActivity, ela vai possuir todos os métodos e atributos, né, que são permitidos aqui por essa outra classe app compat_activity, tá? Isso aqui não fui eu que fiz, né? O próprio Android Studio gerou tudo sozinho, né? Ele já tem os mecanismos dele. Então, isso aqui a gente só mantém e aí agora a gente acrescenta coisas, tá bom? Esse onCreate aqui é um método que ele é criado automaticamente também, tá? Então, para executar nosso projeto, ele executa aqui esse onCreate, né? Na criação do projeto, ele executa esse código que está aqui, tá? E é só. Então, antes da gente programar, eu vou fazer alguns detalhezinhos, né? Que agora é matéria nova para vocês aí, para a gente não se perder. Observem, o que eu quero fazer? Eu quero, quando eu digitar o nome aqui e clicar em visualizar dados, eu quero que esse nome apareça em algum lugar, tá? De alguma forma, tá bom? Porque se eu consigo recuperar o valor que eu digitei aqui, aí a gente já começa a pensar em processamento, né? Fazer um aplicativo real mesmo. O que eu vou precisar? Ó? O que eu quero programar? Eu quero recuperar o valor da minha caixa de texto. Eu não quero mexer na minha text view, porque isso aqui é só um rótulo, tá? Eu quero recuperar o valor da minha caixa de texto. Então, toda vez que a gente tiver um objeto que a gente precisa recuperar o valor dele, ou fazer algum processamento com ele, a gente vai precisar usar um novo atributo aqui no nosso layout, que é o atributo ID. Tá? Então, quando eu coloco aqui ID e dou Enter, o próprio Android, para mim, né, já preenche Android, ID, e eu posso escolher aqui uma dessas duas opções. Geralmente, nós vamos usar essa daqui por enquanto. Ó. Então, arroba mais ID barra. Então, a gente vai ter que colocar isso daqui. Observem que se eu deixar só assim, vai aparecer aqui uma linha vermelha, já indicando que tem alguma coisa de errado. Tá bom? Por quê? Eu preciso colocar um ID para essa minha caixinha de texto. Então, eu vou colocar o ID, vou chamar de tx nome. Muito bem. Então, agora eu já tenho um ID para minha caixinha de texto. Esse ID, turma, ele é sempre exclusivo na minha activity aqui, tá? Então, eu não posso mais usar agora o tx nome para um outro objeto, tá bom? Então, o meu ID, a minha identificação, ela é sempre exclusiva, né? Deve ser única. Muito bem, então eu já coloquei aqui para poder recuperar o valor e quando eu clico no botão não acontece nada, tá? Então eu vou precisar usar um outro atributo aqui para o meu botão também. E aí nós temos um atributo chamado onClick. Quando a gente coloca aqui ó, onClick, o próprio Android já preenche para a gente, né? O comando completo sempre é Android, onClick, igual. E aqui dentro, olha só, galera. Aqui na minha activity, eu tenho só um método chamado onCreate. Só isso que eu tenho, tá? Aqui no meu onClick, eu vou precisar colocar o nome de um método. Só que o nome do meu método não existe ainda aqui, concorda? A gente não está vendo mais nenhum método além do onCreate. Então, eu crio aqui o nome do método que eu quero. Aqui no onClick, a gente só vai colocar o nome do método que a gente quer processar. Então, eu vou chamar aqui de visualizar. Tá? Esse daqui é o nome de um método. Esse método visualizar, observem que ele não existe aqui na minha main activity. Tá? Por isso, ó, quando eu coloco o nome do meu método visualizar, aparece aqui uma lâmpada vermelha para a gente. Se eu clicar aqui na setinha, eu vou ter uma opção, ó, Create Visualizar com parâmetro View. Tá bom? Porque ele não existe. Olha, quando eu clico nessa opção, ó, automaticamente, lá na minha main activity, é gerado para nós, tá? Então, essa parte aqui do funcionamento, né, do evento, ao clicar no botão, é feito quase que automaticamente pelo Android Studio. O que eu preciso fazer é só colocar um nome, né, que eu vou escolher para o meu método. Então, é só fazer isso, colocar o nome do método e vai aparecer a lampadinha vermelha, você escolhe a opção lá de criar e ele já faz o procedimento para vocês. Ok? Muito bem. Agora já tenho um método. O que vai acontecer agora? Qual que é a lógica?
Toda vez que eu clicar no meu botão, ele vai chamar o método chamado visualizar. No meu método visualizar, observe que aqui que entre as chaves eu não tenho nada de código. Tá? Então, é aqui dentro que eu vou programar. Tá bom? Lá no Java, vocês têm lá, eu já mostrei, até eu mostrei para vocês num vídeo anterior, um exemplo com JOptionPin. Nós vamos fazer algo parecido aqui, só que não é JOptionPin. A gente vai usar uma classe do Android Studio chamada Toast. Tá? Vocês já devem ter visto isso. Quem tem um WhatsApp, né? Às vezes quando vai enviar algum vídeo, vai enviar alguma mensagem, isso aparece, ó, dados enviados ou dados recebidos. Vocês já usam, né, esse objeto no dia a dia, só que vocês provavelmente não sabiam que o nome era Toast. Tá bom? Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, como é que eu uso o Toast? Ó? Vou colocar o Toast aqui. Esse Toast é o nome de uma classe. Bom, então estou colocando aqui toast, ponto. Quando eu coloco ponto, eu vou ter acesso a todos os atributos e métodos disponíveis, né, para minha classe toast. Tá? O método que eu vou usar é o makeText. Tá? Esse makeText é o quê? Ele vai fazer um texto. Então, ele vai fazer um texto aqui para o meu toast. Aqui dentro do parênteses, né, entre parênteses, eu vou ter que preencher alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, na maioria das vezes, nós vamos usar sempre a palavrinha diz, né? Então, para diz, para esse contexto aqui, né, para essa minha main activity, né, para esse meu toast aqui, eu vou usar o diz, vírgula, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, eu vou colocar aqui nesse exemplo, entre aspas, porque vai ser o nosso texto. Então, eu vou colocar aqui só a palavra olá, por enquanto, tá? Então, olá. Então, esse vai ser meu texto. Depois eu vou colocar vírgula novamente, então eu já tenho dois parâmetros, o diz, né, o meu texto, vírgula, e o terceiro parâmetro é a duração desse meu toast. Por quê? Esse toast aqui, ele não fica para sempre na minha tela, ele vai ficar por um período de tempo. Tá? Então, para eu controlar o período dele, eu vou fazer o seguinte, ó, toast, ponto, e aí, ó, nós podemos fazer de diversas formas. O mais comum é nós usarmos uma dessas duas opções aqui. Ou um texto longo, ou seja, ele vai ficar um pouco mais de tempo na minha tela, ou o short, né? Que aí o texto vai ficar na minha tela com um tempo curto. Então, eu vou escolher aqui o long só para ele demorar um pouquinho a mais. Não é muita diferença, tá bom? Então, length long, tá? Então, aqui eu preenchi aqui os três parâmetros, né? Quais são os três parâmetros? O diz, que vai ser geralmente o padrão. O segundo parâmetro, que é o que importa aqui para a gente, que é o texto que vai ser exibido no nosso toast. Tá? Vou colocar aqui ó, mundo só para ficar mais coisas, para vocês visualizarem melhor. E esse toast length long aqui é a duração do meu toast, é o tempo que ele vai ficar aí na minha tela. Vai ficar um tempo, entre aspas, longo. Para que esse toast aqui seja exibido, né, ele seja mostrado, então eu tenho que usar aqui ponto show. Tá? Abre e fecha parênteses. Bom? E ponto e vírgula. Bom, galera, eu sei que isso aqui é um palavrão, né? Só para eu exibir aqui um Olá Mundo, com esse monte de exclamação, a gente precisa desse comando completo. Tá? Mas isso aqui é porque o Java ele é orientado a objetos, né? Então aqui a gente está usando um monte de conceitos, né? Um monte de métodos aqui para que ele seja exibido, tá? Obviamente que tem muita coisa por trás, né? Disso daqui, mas que não vem ao caso aqui para nós. Nós só estamos usando o toast aqui para que ele exiba alguma coisa. Muito bem. Então agora eu vou recompilar aqui, né? Vou mandar ele reconstruir para a gente aqui o nosso aplicativo. E novamente, se estiver tudo ok, né? Vai aparecer que foi tudo certinho. Aí agora, olha só, quando eu clico no botão visualizar, observem aqui nessa parte inferior do meu aplicativo. Eu cliquei em visualizar dados, opa, apareceu aqui, ó, Olá Mundo. Isso aqui é um toast, né? Então observem que ele ficou por um período aqui e sumiu. Se eu tivesse escolhido o ponto length short, vocês vão ver que ele vai ficar mais rápido aqui a exibição dele, a aparição dele, tá? Então, eu vou clicar de novo. Já sumiu, tá bom? Então, não tem muita diferença, assim, né, de tempo aí do short para o long, tá? Mas, obviamente, que existe aí uma pequena variação de tempo.
Muito bem. Só que não é isso que eu queria aqui para esse aplicativo, né? Porque toda vez que eu clico agora aqui no botão, ele só vai exibir Olá Mundo. Se eu digitar alguma coisa aqui, ó, continua, né, não aparecendo o que eu digitei. Só aparece o texto que eu pré-programei aqui, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Para a gente fazer a exibição aí do texto que eu digitei, a gente vai ter que recuperar quem? Recuperar o ID do meu objeto edit text aqui. E como que a gente faz isso? Para a gente recuperar o valor do edit text, eu vou ter que fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou ter que criar um atributo do tipo edit text, tá? Então, eu vou chamar aqui de et nome. Só uma observação, olha só. Parece meio confuso isso, né? Para alguns, né, principalmente no começo, mas pense no seguinte, se eu vou criar aqui, ó, int número. O que eu estou fazendo aqui nessa linha? Eu estou declarando um atributo, né, ou, falando aqui de lógica de programação, uma variável chamada número, e essa minha variável número, eu estou falando que ela é do tipo int, ou inteira, né, numérica. Tá? Aqui embaixo, o que eu estou fazendo? É parecido com a linha anterior. Eu estou criando aqui um atributo chamado etnome, é o nome que eu dei para ele, só que esse etnome ele é do tipo edit text. Né? No Java, os tipos de dados eles são separados em duas categorias. Os tipos de dados primitivos, que são provavelmente o que vocês viram no primeiro semestre aí, na disciplina de algoritmos, que é o int, o long, o double, o float, tá? O boolean. Tá? Esses são os tipos de dados aí que vocês devem ter usado no primeiro semestre. E a outra categoria de tipos de dados no Java são os tipos de dados por referência, que aí é sempre baseado em uma classe que a gente cria ou que o Java ou a plataforma que a gente está usando oferece para nós. Né? Nesse caso aqui, a plataforma do Android Studio, ela oferece para nós o objeto edit text. Tá? Muito bem, eu vou apagar esse número aqui porque não faz sentido nesse nosso exemplo. Muito bem. E aqui eu já vou atribuir um valor direto, tá bom? Então, ó, o etnome vai receber. Para eu recuperar o valor aqui no Android Studio, eu vou ter que usar um método, que é esse aqui, o findViewById. Tá? Então, ele vai fazer uma busca e uma procura da minha visualização por um ID. Então, eu vou usar esse método aqui. E aqui dentro, é comprido, né, galera? Mas vocês se acostumam, tá? A gente vai fazer alguns exercícios, né, aí vai ficar mais fácil. E aqui dentro, eu vou colocar o R. Da onde que vem esse R? Esse R, ele vem aqui desse meu... Vou falar aqui genericamente, tá? Como se ele viesse aqui do meu diretório res, né, de resources, tá? De recursos que eu tenho aqui dentro do meu Android Studio. E aqui nesse R, eu vou colocar ponto. Quando eu coloco ponto, eu tenho acesso a uma série de opções. Então, do meu recurso que eu tenho aqui do meu Android Studio, do meu aplicativo, eu quero usar o recurso do ID. Tá? Por quê? O que eu estou falando aqui? Que esse Find View by ID, ele vai procurar um recurso do meu aplicativo por um ID, ponto, e aí nesse meu ID eu consigo recuperar todos os IDs que eu tiver aqui na minha tela do XML. Então eu tenho aqui, ó, o ID chamado txnome, então agora basta eu colocar txnome. Muito bem. Então desta forma aqui, né, eu consigo fazer manipulações usando o atributo etnome, tá bom? Muito bem. Então, esse etnome está recebendo o quê? Características, né, ou valores aí do meu ID txnome. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, é simples. Eu vou concatenar aqui, ó, vou apagar esse Olá Mundo, né? Vocês já viram isso lá no primeiro semestre. Vocês podem fazer assim, ó, mais e colocar aqui etnome. Tá? Então, aqui eu estou concatenando um texto com uma variável. Tá? Só que como esse etnome aqui, ó, ele é um atributo do tipo edit text, o edit text ele possui uma série de atributos e métodos. Para a gente recuperar o valor do meu edit text, o que eu vou precisar? Colocar ponto aqui, e eu vou ter que ter uma opção que pega o texto da minha caixinha de texto lá, né, que é meu edit text.
E existe um método chamado getText. Tá? É esse aqui o método que a gente precisa. Então, o getText, ele serve para quê? Para pegar um texto, como já o próprio nome aqui diz para a gente, tá bom? Então, agora sim, quando eu clicar no meu botão, o que vai acontecer? Ele vai declarar para a gente aqui ó, um atributo chamado etNome, que é do tipo editText. Como ele é do tipo editText, a gente consegue pegar diversos valores, né, ou conteúdos, tá, ou formatações aqui da minha caixinha de texto. O que eu quero pegar nesse momento é o texto, tá bom? Só que para eu pegar o texto, eu tenho que saber de qual edit text que eu estou falando aqui. Então, por isso que a gente precisa recuperar o ID que a gente precisa, tá? Então, se eu tivesse outras caixinhas de texto, né, cada caixinha de texto vai ter sempre um ID exclusivo. E a gente teria que passar aqui para esse valor, né, o nome do ID, tá bom? E aqui no meu toast, o que eu estou fazendo só é mandando exibir o texto, pegar o texto desse carinha aqui que é o que a gente acabou de especificar, certo? Vamos ver se isso vai rodar, vai funcionar. Então, eu vou atualizar aqui o meu aplicativo, né? Ele vai reconstruir aqui. Muito bem, a princípio está tudo ok. Agora, quando eu digito aqui, ó, o nome, vamos ver. Lembrando que quando eu clicar em visualizar dados, vai aparecer aqui embaixo. Cliquei em visualizar dados. Opa, agora sim, ó. Tudo que eu digitar agora aqui vai aparecer para a gente, tá bom? Bom, esse vídeo acho que ele ficou até um pouco longo, mas era isso que eu queria demonstrar para vocês, né? Como recuperar um valor aí de uma caixinha de texto usando o Android Studio, tá? Eu fiz o processo tudo do zero e espero que tenha ficado claro aí. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa futuramente. Um abraço aí para todos, galera. Tchau, tchau.